Bom, terceiro ano, vamos lá. Vou ser mais sucinto, mais rápido aqui para fazer um vídeo menor, até para que vocês consigam ver. Só os avisos são para que vocês não deixem de assistir os vídeos. Eu sei que às vezes é cansativo, mas é um esforço que a gente está fazendo para que vocês consigam o conteúdo chegar até vocês. Essa apresentação também vai lá para a guia de materiais e eu estou passando uma atividade junto com essa apresentação. Vai estar tudo junto lá, a atividade, o material e a videoaula, para que vocês façam e me entreguem, tá bom? Vocês podem me entregar isso até o dia da aula da semana que vem. Então, ao longo da semana vocês podem ir tirando dúvida comigo, tá? A qualquer momento que você tenha alguma dúvida, alguma questão, me manda por e-mail. A gente está tentando organizar o tempo aí. Aqui em casa, eu e minha esposa somos professores, então a gente precisa dividir essa estrutura que a gente tem aqui para fazer as aulas, né? Gravar e responder os alunos. Então é uma situação um pouco complicada. Às vezes eu posto material um pouco mais tarde ou com um pouco mais de antecedência. Entendam que é para que as coisas funcionem da melhor maneira possível, tá? Então, esse vídeo não vai ficar muito grande. A ideia é que agora eles sejam cada vez vídeos mais assertivos, porque a gente já passou do período de revisão, né? Já revi tudo aquilo, revi com bastante profundidade. Agora os conteúdos novos a gente vai fragmentá-los em mais partes, dividi-los, para que vocês tenham vídeos menores, tá? Então, comércio globalizado. A gente acabou de falar de indústrias, né? De revolução industrial, de avanço dos setores industriais, da globalização, como é que isso funciona. Como funciona agora, então, o comércio global, né? Como é que ele se aplica? Quais são as regras que ditam essa maneira que a gente tem hoje de comercializar, que o nome já está dizendo, né? É globalizado, né? Hoje a gente consegue fazer trocas de mercadorias com qualquer país do mundo, praticamente, em tempos cada vez menores e em volumes cada vez maiores. É óbvio que a gente está vivendo uma situação de pandemia, estamos vivendo um momento atípico onde certas questões, até mesmo no comércio global, elas estão mudando, né, se modificando, mas em geral a gente vai apresentar aqui como esse comércio acontecia, né, como é que essas trocas aconteciam e que tendem a acontecer mesmo após esse período passar, tá? O primeiro slide que eu trouxe aqui é a ideia de moeda, de dinheiro. Porque o dinheiro é uma ideia artificial. A gente criou o dinheiro. O dinheiro na natureza ele não existe, né? É uma criação humana. É algo que a gente persegue a vida inteira, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas o dinheiro é uma ideia, ele não é uma realidade, né? Ele foi concebido e a partir de então é que ele se tornou real. Porque até então, antes do dinheiro existir, a gente trocava, né? A relação da produção ela não estava associada a você gerar dinheiro, gerar lucro, acumular dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, ele serviu como uma forma de tornar mais fáceis as trocas. Porque o que a gente tinha antes era o que a gente chama de escambo. Então eu troco algo que eu tenho por algo que você tem. Então eu troco um bezerro por 3 roupas. Quanto vale um bezerro exatamente? Quanto vale uma roupa? Quanto valem 3? E o troco, como é que funciona? Então, para facilitar tudo isso, o dinheiro foi idealizado, né? Foi pensado. E ele vai passar por diferentes concepções. Aqui na imagem, por exemplo, eu tenho diferentes moedas, né? Aqui do Brasil. Elas vão surgir, cada feudo vai ter um tipo de moeda diferente, até tudo se padronizar, né? Mas em geral elas estão associadas ao ouro e à prata, né? Que eram muito utilizados também no Oriente Médio, como na Europa, na Idade Média, como uma forma de troca, né? Os metais preciosos eram maneiras de troca. Então a moeda hoje ela assume esse papel. Não quer dizer que a prata e o ouro tenham perdido valor. Eles ainda têm valor, mas não são mais metodologias de troca. Tá? Então eu coloquei ali, a circulação de produtos se faz por meio do contrato entre os sujeitos econômicos e o mercado.
Assim, realiza-se permutas mediante o estabelecimento de contratos de compra e venda, utilizando um elemento fundamental na composição desses valores, que é a moeda. Então, a moeda ela vai surgir para ajudar nesse processo de troca. Desde a antiguidade já existem grandes mercados, inclusive com o uso de moedas, como eu já falei, né? Mas a partir do século XVI teve início uma expansão global que permite uma ampliação das trocas entre as nações, configurando uma organização cada vez mais significativa do comércio. Essas trocas é o que a gente... Deixa eu só mudar um pouquinho aqui, gente, por causa da luz na câmera, vocês devem estar vendo com iluminação. Tá? A luz incide diretamente no computador e aí bate diretamente na câmera que eu estou usando. Mas pelo horário aqui, né, não existe outra possibilidade hoje. Vou ver se eu consigo gravar de madrugada da próxima vez. Essa expansão global que a gente está falando aqui lá do século XVI é o que a gente chama hoje de globalização. Ela começa antes do século XVI. No século XVI ela dá um avanço. Por que ela dá um avanço? Porque eu tenho as grandes navegações. No século XVI, na transição do século XV para o século XVI, que as terras emersas no mundo vão se tornar todas conhecidas. Que o velho continente, né, que os europeus vão conseguir ter contato basicamente com a grande maioria das terras do planeta. Então é a partir desse momento que a gente fala que o mundo está cada vez mais integrado, né? Muitos colocam essa expansão marítima que aconteceu nesse período como sendo o início da globalização, né? Ela já vinha acontecendo, né? Os locais estão cada vez mais integrados, da África, do Oriente Médio, do leste asiático, da Europa, e durante esse período das grandes navegações, o continente australiano, né? O continente oceânico, o continente americano e outras rotas para a Ásia são estabelecidas, e aí sim o mundo se torna cada vez mais conectado. Então, com essa conexão eu consigo fazer mais trocas, e aí é por isso que eu tenho um avanço na metodologia de comércio. E aí a gente tem formas de classificar esse comércio, tá? De acordo com diferentes categorias. Então a primeira que eu coloquei aqui embaixo, o comércio ele pode ser dividido em comércio atacadista e varejista. Essa nomenclatura a gente usa muito, tá? No Brasil, sobretudo, a gente usa muito. Atacadista é quando você compra em larga escala. Tem mercados, por exemplo, que vendem a atacado, que eles chamam. Por exemplo, o açaí, ou o atacadão. Então é um bom exemplo para você lembrar. A ideia nesses mercados é você comprar em grandes quantidades, porque quando você compra em grandes quantidades, você consegue preços melhores. Então, o comércio atacadista é aquele que vende em grandes quantidades. Já o comércio varejista, ele vende em menor quantidade. Então, alguns produtos, quando você vai nesses locais, no mercado, por exemplo, no açaí, tem essa possibilidade. Se você vai comprar no varejo ou se você vai comprar no atacado. No varejo são até 3 peças. Depois de, 5 peças, depende do produto, né? 5, 6 peças ele já considera uma venda a atacado. E aí o preço diminui. Então, nesses mercados é bom você fazer compra para a família inteira, né? As famílias se reúnem, por exemplo, é o que eu gostaria de fazer, mas eu não consigo. Reunir aqui em casa, meus pais, meu sogro, meu irmão e minha irmã, e a gente fazer uma lista junta de mercado e ir comprar no mercado atacado. A gente vai conseguir preços melhores para todo mundo, né? Mas isso requer uma organização que aqui a gente não tem e que é difícil ter, né? Então, normalmente quem faz essas compras são empresas. Empresas fazem compras a atacado, tá? Então, atacado e a varejo, tranquilo, né? Quanto ao meio, onde esse comércio acontece, eu coloquei ele no canto. Ele pode ser um comércio terrestre, um comércio aéreo e um comércio aquaviário, que a gente chama, né, pela água. Ele se divide em 2. Ele pode ser marítimo ou fluvial. Marítimo se ele acontece por mar, fluvial se ele acontece o transporte por rios. Então, nome fácil, né? O nome te ajuda, né? Então, quanto ao meio, terrestre acontece trocas comerciais no solo, marítimo em alto mar, fluvial. Essas trocas acontecem
por barco e aéreo, obviamente, por avião, né? Quanto à natureza dos bens, aí você fala exatamente do produto em si, né? Se é um comércio de grãos, se é um comércio de combustíveis fósseis, se é um comércio automotivo, aí eu estou classificando de acordo com o elemento que está sendo comercializado, tá? E por último, esse também a gente fala bastante na geografia, que é quanto à zona geográfica. E aí eu posso falar se é um comércio interno e um comércio externo. Ele vai ganhar outro nome também. O comércio interno ele pode ser chamado de comércio doméstico e o externo pode ser internacional. Essa nomenclatura de doméstico e internacional também é usada para voo, por exemplo. Você fala de o aeroporto, esse aeroporto só faz voos domésticos. Só saem voos domésticos desse aeroporto. Por quê? Esse aeroporto só faz voos para dentro do país. Ele não tem uma conexão com outro país. Não tem voos que saem desse país para outro. Esses aeroportos são os aeroportos internacionais. O Rio de Janeiro tem 2 aeroportos. Um é internacional e o outro só faz voos domésticos, por exemplo. Tá? Comércio globalizado, né? Vamos falar então de como ele funciona a partir do momento em que o mundo se configura globalizado e está cada vez mais integrado. Coloquei ali, após o desenvolvimento da Revolução Industrial, em meados do século XVIII, a Inglaterra dominou o mercado global, estabelecendo princípios liberais e disponibilizaram de maneira seus produtos para grandes áreas. Com o tempo, verificou-se a consolidação de grandes corporações produtivas, que dominaram amplamente o mercado, constituindo oligopólios e monopólios. Peguei esses 2 conceitos, coloquei aqui embaixo para você a diferença então entre um oligopólio e um monopólio. São parecidos, mas ainda assim diferentes. Ambos, eles contemplam um domínio sobre o mercado, um controle, seja de uma pessoa ou de um indivíduo, de certa parcela do mercado. Mas vamos com calma, né? Vamos lá no oligopólio. É uma forma de organização do mercado em que há um número limitado de empresas que detêm o controle da produção e da oferta de uma determinada mercadoria. Então vamos supor que só exista, por exemplo, 2 empresas que produzam celulares, que não exista mais nenhuma outra. Isso constitui um oligopólio, porque é uma forma de organização onde essas 2 empresas elas controlam todo o mercado de telefonia. Então elas podem ditar regras. Quanto mais empresas participarem desse mercado, melhor. É isso que diz, né, o princípio capitalista. Né? Então a gente precisa cada vez mais de competidores. Quanto mais essa competição existe entre produtos, mais barato se torna, mais a tecnologia avança, melhor é para o consumidor. Tá? Então o oligopólio é quando poucas empresas detêm o mercado, né, total de um produto. Já o monopólio é uma situação de mercado em que uma pessoa física ou jurídica, e aí quando eu falo pessoa física ou jurídica pode ser empresa, torna-se a única possuidora de um determinado produto para, na falta de concorrência, poder vender a um preço elevado. Recentemente, a Fox foi comprada pela Disney. Então, o governo americano ele fez uma análise com relação a essa compra antes de autorizar a compra a ser feita. Porque existem o que estava sendo analisado é que se a Disney teria um controle do mercado maior do que 50%. Porque se isso acontecer, no mercado de televisão, né, de acesso à televisão, porque se isso acontecesse, o ideal seria vetar esse tipo de compra, para que uma empresa não detenha toda ou a grande maioria de um mercado. Isso, inclusive, foi analisado não só nos Estados Unidos, mas em vários países, porque a compra dessas 2 emissoras, né, de uma pela outra, influenciou vários canais no mundo todo. Quer ver um exemplo? Aqui no Brasil, o Fox Sports, né, ele é um canal de esportes, não está dizendo pertencente à Fox. Só que aqui no Brasil existe um outro canal
que é na Disney também, associado a esportes, que é a ESPN. Então, se agora a Fox e a Disney são da mesma pessoa, da mesma empresa, então tanto o ESPN quanto a Fox Sports são do mesmo dono. E se esses canais juntos, eles ocupam mais de 50% do mercado de canais de esporte, a gente pode ter um problema com relação ao que é vinculado, né? Uma empresa está controlando a maior parte do acesso aos canais de esporte, tá? Isso foi só um exemplo. Então, oligopólio é quando um grupo controla uma grande parte do mercado. Monopólio, não estou dizendo, é um único agente detém a maior parcela do mercado, e se ele controla o mercado dessa forma, ele dita as regras. Tá bom? O comércio internacional, como é que ele funciona? Os países tendem a vender suas produções, que são o que é produzido em ampla escala no país, e compra-se de fora aquilo que não é produzido internamente. A gente chama essa troca aí de balança comercial. É mais ou menos como funciona um salário, né? Você recebe um salário, você recebe um dinheiro. Se você gasta mais do que você recebe, você entra em déficit. Se você gasta menos do que você recebe, você começa a ter então uma balança positiva. Eu coloquei ali a superavitária. Ou seja, o ideal é que os países consigam organizar a sua economia de maneira a vender produtos caros, que gerem a ele grandes recursos, né? Bastante exportações, e ao passo que precisem comprar cada vez menos de fora, né? Que produzam tudo internamente, porque eles não precisam comprar nada de fora. E aí com isso eu vou vender produtos caros, vou comprar pouca coisa de fora, e aí sim eu gero lucro, eu gero uma balança positiva, uma balança superavitária, tá? Então é basicamente como você recebe um dinheiro, né? Você recebe um dinheiro a partir do produto que você vendeu. Se você comprar um produto mais caro do que o que você vendeu, você está devendo, tá? É justamente assim que funciona. Então já sabe o que é uma balança superavitária e uma balança deficitária, né? O comércio, ele tem, comércio global, né, comércio internacional, ele tem regras específicas para acontecer, e essas regras mudaram ao longo do tempo. Eu não preciso que você grave todas essas mudanças, mas existem alguns pontos importantes nesse caminho que a gente precisa pontuar. No primeiro momento, a conferência de Bretton Woods, que eu coloquei lá inclusive em azul ali para você, que aconteceu lá em 1944, final da Segunda Guerra Mundial, a ideia era padronizar o comércio internacional, botar regras de como ele iria acontecer a partir de então. Definiu-se então que o padrão de ouro seria estipulado, né? Um país ele só pode produzir de moedas o que ele tem em ouro dentro dele. Então, ter reservas de ouro é importante, porque aí você lida diretamente. Deixa eu mudar de novo, aqui o sol está movendo de posição. E aí você está vendo cada vez mais a câmera está recebendo luz. Todo país então pode produzir de moeda o que ele tem de ouro dentro do seu território, né? Então essa relação entre o ouro e a moeda, ela é dessa conferência de 1944. O dólar ficou sendo estabelecido como uma moeda padrão, tá, nesse momento. Então os cálculos, em geral, para comércio internacional são feitos em dólar. Você vê isso até hoje, né? Coloquei uma imagem ali da conferência para vocês. Quem garantiu essa paridade, aí, essa relação foi o Banco Federal de Reservas, que garantiu essa equiparação. A partir de 71, essa regra muda. E aí eu vou ter um problema nessa relação entre a paridade entre o dólar e o ouro. Vai ser estabelecido então um novo modelo. Isso por que isso vai acontecer? Coloquei ali, em 73 teve uma crise do petróleo. O petróleo até então é o principal recurso utilizado, a principal fonte de matéria-prima utilizada em diversas produções industriais. Então fazia mais sentido
usar o petróleo, por exemplo, do que o ouro para a elaboração dessa quantidade de divisas. Então a OPEP, né, gerou essa crise. Na verdade não foi ela que gerou, uma consequência de uma guerra do Yom Kippur, que foi uma área que era grande produtora de petróleo. Com essa área sofrendo esse conflito, parou-se de produzir petróleo, ou seja, a necessidade por petróleo só continua crescendo, mas cada vez tem menos petróleo no mercado. Então tem aí uma relação de demanda, né? Você tem aí pouca produção e alta demanda. E aí eu coloquei em 79, após de uma série de reuniões, chegou-se à conclusão que seria adotado um novo padrão monetário. Então a gente tem um padrão lá de 44, que é o de ouro, e aqui em 79 a gente adota um novo. Que novo é esse? É um sistema de câmbio flutuante, por meio do qual os países deveriam realizar uma equiparação das suas moedas nacionais com qualquer outra moeda, permitindo assim um aumento da flexibilidade para eu comercializar entre países. Então eu não preciso mais fazer essa paridade com o ouro para aí sim fazer uma troca comercial. Existe agora a relação direta entre como a moeda de um país é valorizada em relação à moeda de outro país. Vocês estão acompanhando aí, por exemplo, a queda do real em relação ao dólar. O dólar está cada vez mais valorizado. É o dólar que está cada vez mais valorizado somente? Não. É sobretudo o real que está desvalorizado. Então hoje você faz essas relações, né? Do real em relação ao dólar, quantos euros são, quantos reais são um euro, né? Então essa relação aí de moeda para moeda ela acontece a partir de 79, tá? Eu coloquei o símbolo ali da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Então, a partir de 79 esse modelo assume, é ele que a gente tem até hoje. O vídeo exemplo do dólar, né? E aí alguns organismos internacionais, que é o que falta para acabar, para a gente precisar entender o que protege esse comércio de acontecer. O FMI. O FMI vocês já ouviram falar diversas vezes e é uma sigla fácil, né? Fundo Monetário Internacional. Para que ele serve? Ele é um banco. O Fundo Monetário Internacional ele é um banco de reserva de capital, onde vários países doaram dinheiro para esse banco, esse fundo, né? Então, vários países doaram, fundaram esse amontoado de dinheiro, esse fundo monetário, que esse dinheiro vai ser emprestado a juros para países que precisem solicitar esse empréstimo. Então, é como se fosse um empréstimo que você faz. O Fundo Monetário Internacional está interessado em emprestar dinheiro, porque ele vai cobrar esse dinheiro depois através de juros. Porém, como a ideia é desenvolvimento internacional, o Fundo Monetário Internacional, para te emprestar esse dinheiro, ele vai pedir para os países seguirem algumas regras. Então ele vai estudar a situação econômica de um país, por que aquele país está pedindo dinheiro, e ele vai tentar estipular regras para que esse país não precise mais recorrer ao fundo, para que ele deixe de pedir dinheiro para o fundo e passe a colaborar em dinheiro para o fundo. Então, como essas medidas que esses países normalmente têm que adotar para pedir dinheiro ao Fundo Monetário Internacional são medidas que vão poupar muito, né? Vão diminuir o gasto público, diminuir a qualidade dos serviços, né? São políticas, vamos dizer assim, impopulares, né? Você evita pedir esse dinheiro porque você sabe que você vai sofrer uma influência de outros países. Por que você vai sofrer influência de outros países? É bem simples. Os países colaboram para esse fundo, né? Eles dão dinheiro para esse fundo. E se eles dão dinheiro para esse fundo, eles só vão querer que esse dinheiro seja emprestado se eles têm noção que esse dinheiro vai retornar. Então é uma questão de interesse, né? Então o Fundo Monetário Internacional funciona dessa forma. Ele empresta dinheiro, mas ele vai te cobrar algumas medidas para garantir que você possa pagar esse dinheiro. O Brasil já recorreu ao Fundo Monetário Internacional, até hoje paga a dívida que contraiu, sobretudo lá na década de 80, de 1980, faz 40 anos praticamente. Tá? O BIRD, é chamado de BIRD, né? Ele de fato se chama um banco, né? Ele tem o nome de banco, e aí
A ideia é oferecer empréstimos mais baratos e a longo prazo para fortalecer o sistema capitalista. E ele teve origem histórica, ele teve origem para atender especificamente Ásia e Europa depois da Segunda Guerra. Depois que a Segunda Guerra acabou, além do FMI, o BERD também se manteve, então ele não foi desassociado. Em 95 surge a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Ela é vinculada à ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e a OMC tem como objetivo estabelecer critérios e fazer a fiscalização do comércio internacional. Tá? Então é um órgão fiscalizador. E a partir desse momento que ela tem o poder de fiscalizar, ela também tem o poder de promover leis. Então as medidas que a OMC toma, elas têm força de lei. Isso é importante. Tá? Aí eu coloquei o símbolo da OMC e do BERD. Tá? Era só isso. Vou explicar aqui a atividade que eu vou pedir para você. Você vai, através de tudo isso que eu falei, você vai montar um mapa mental. Tudo que eu falei, elabora um mapa mental, né, com os principais assuntos, as principais siglas, um resumo muito curto das principais ideias. Cada um monta o seu mapa. É legal que o mapa seja colorido, que ele seja criativo e que você, ao olhar para ele, você se recorde da matéria. Então tem que ser algo elaborado por você e ele é para você. Tá? Então eu vou criar um espaço para que você mande o mapa que você fez. Pode fazer numa folha em branco ou numa folha de caderno. A ideia é que ele seja, de novo, bem colorido, que chame a atenção para as partes principais, né? E você vai mandar isso para mim por foto do seu celular mesmo, tira uma foto dele, ou envia para o arquivo, se você for fazer isso no PowerPoint, se você for fazer no Paint, você pode enviar essa imagem também. Eu vou criar lá no Google Sala de Aula o post para você inserir esse documento da atividade. Beleza? Gente, beijo para vocês. Não deixe de assistir, passa. Esse material também eu vou disponibilizar lá. E é isso. Até a próxima, tá bom? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Acho que não. Tchau.